Bom, criançada, já entreguei para vocês o papel, onde tem o diálogo da Chapeuzinho Vermelho com o lobo. Agora, nas duplas, vocês vão conversar e decidir qual a pontuação eu tenho que colocar nos quadradinhos em branco. Combinado? Então, agora baixinho, podem começar a fazer. O que aconteceu aí, Gui? O que aconteceu, Felipe? Vocês não concordaram com o sinal? É a vírgula. Mas o que a gente vai colocar no comecinho aí? A gente coloca vírgula? Travessão. Ah, por que tem que ser travessão? Por causa que você vai falar. Ah, então tá bom. Então coloca o travessão. Como que é o travessão? Assim, um pauzinho. Muito bem. Nicole e Fernanda, por que vocês colocaram o travessão aqui? Como é que é? E uma pessoa vai falar. Ah, uma pessoa vai falar. Então lê o pedacinho que a pessoa vai falar pra mim. Eu trouxe essas flores e docinhos que a mamãe preparou. Quero que fique boa logo, vovó. E volte a ter suas boas defesas. Muito bem. Gabriel e João Vitor. Olha, o Renan com o Miguel usaram um ponto de interrogação aqui. Vocês usaram que sinal? De exclamação? E por que vocês colocaram um ponto de exclamação aqui? Conta pra mim. Porque ela ficou surpresa. Lê pra mim como é que ficou. Bem alto. Então é ponto de exclamação? Porque ela ficou... Mas ela pergunta, ó, por que esses olhos tão grandes? Ah, então vamos ler de novo? Vai lá. Lê pra mim. A senhora está tão diferente porque esses olhos tão grandes. Vocês concordam que tem que mudar a pontuação? Então muda pra ver qual que vocês vão colocar. Qual que vai aí, João Vitor? Como é que é, Gabriel? Que ela está fazendo uma pergunta. E como é que é o nome desse sinalzinho? Exclamação é o que vocês colocaram. De interrogação. Interrogação, muito bem. Então, meninos, expliquem pra mim. Vocês já pontuaram todo o texto. Como é que vocês decidiram o tipo de pontuação que vocês iam usar? O sinal do travessão é quando alguém vai falar. Aí você coloca no travessão. Aí o que a gente coloca é o sinal de interrogação. Né? Esse aqui, por exemplo. Como é que é o nome desse aqui? 2 pontinhos. Por que a gente usa esses 2 pontinhos? Quando alguém vai falar e depois a gente coloca o travessão. E por que a gente coloca o travessão? Alguém também vai falar junto. E esse sinal aqui, ó? É que ficou feliz ou ficou bravo. Lê pra mim essa frase. É pra eu olhar. Não, aqui, ó. Mas porque esse nariz tão grande. Isso, mas vovó, por que esse nariz tão grande? É uma pergunta? É uma surpresa quando eu falo assim? Mas vovó, olha... É uma pergunta. É uma pergunta, João? Por que é uma pergunta? Mostra pra prof. Então lê de novo pra mim, vai. Esse nariz tão grande. Então, será que é esse sinalzinho que eu tenho que colocar? Qual que é, João? Qual? Vamos trocar então? Olha, Gabriel e João, aqui vocês usaram outro sinal. Lê pra mim a frase pra ver.
Aqui é ponto de exclamação? Olha, aí, mas é pergunta aqui? Ó, são para te acariciar melhor, minha netinha. Ele fez uma pergunta aqui em cima. Aqui é a resposta do lobo. Aí, tem alguma surpresa, algum susto aqui? Lê pra mim, vai. Aqui vai ponto de exclamação? O que vai aí? Não é pergunta? O ponto, põe lá. Ó, lê pra mim essa frase aqui. Vocês colocaram ponto de exclamação. É de novo, Paulinho. De novo, presta atenção. Como é que é isso aqui? Lê de novo a frase. Mas porque essa boca tá tão grande. Ah, o ponto que nós fez naquela hora. Por que é uma pergunta? Porque a Chapeuzinho que tá falando. Mas só dela falar já é pergunta? Não. Então lê de novo pra ver se é uma pergunta. Lê de novo pra mim, vai. Peraí, Miguel e Renan, explica pra mim a pontuação que vocês colocaram. Por exemplo, por que você utilizou esse sinal aqui de pontuação? Porque é a última parte. Porque é o quê? Porque é a última parte. A última parte? Lê pra mim como é que ficou. Obrigada, minha netinha. E por que vocês colocaram assim, ó? Porque vai falar. O que vai falar? E como é que é o nome dessa pontuação? E por que eu uso o travessão? Pra falar. Pra falar o quê? Por que eu uso o travessão? Pra falar. Pra falar onde? Pra falar da história. Na história. O que vocês decidiram aí? Me conta. Por que vocês colocaram esse sinal aqui? Porque é uma pergunta. Como assim uma pergunta? Lê pra mim. Isso é uma pergunta, Thalita? É? E aí que sinal que vocês colocaram aqui? Como é que é? Interrogação. E por que a gente usa o ponto de interrogação? Quando vai falar. Quando vai falar? Ah, entendi. Crianças, hoje nós já conversamos, antes a gente fez o diálogo da Chapeuzinho Vermelho, nós relemos o texto, vocês pegaram um outro texto para olhar onde que tinha os sinais de pontuação. Hoje, novamente, nós vamos escrever o diálogo da Chapeuzinho Vermelho com o lobo, só que com mais atenção ainda em tudo que vocês me falaram, tá? Então vamos combinar de todo mundo fazer o melhor possível, ok? Então, podem começar. Rafael, então agora você vai ler o texto para pôr bem alto e onde tiver os sinais de pontuação, você vai parar e vai explicar para mim por que você colocou. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a Chapeuzinho chegou na casa da vovó e falou. E aí, por que você colocou esse sinalzinho aqui? Porque ela falou. Ah, ela falou ou ela vai falar? Ela vai falar. Vai falar? Então continua aqui na outra linha. O que você colocou aqui? Travessão. Por que você colocou travessão? Porque ela tá falando alguma coisa E o que ela tá falando? Lê pra mim. Vovó, você está aí? E aí, você colocou o que aqui? Ponto de interrogação. Por que, amor? Porque ela falou se a vovó estava ali. Aí ela falou e colocou esse daí. E quando que a gente coloca o ponto de interrogação? Quando ela já falou. Quando ela já falou? É. Será?
Olha aqui, ó. Vovó, você está aí? O que ela fez aqui? Ela falou. Ela falou? Só falou? Não sei. Então vamos continuar, vai. O lobo respondeu. E aí, o que você colocou aqui? 2 pontos. Por que você colocou 2 pontos? É que ele vai falar. Ele vai falar? E aí, o que ele falou? Pode entrar. E aí, aqui você colocou de novo travessão. Por quê? Porque é igual aqui. Ai, quem tá falando aí? Aqui é a Chapeuzinho. Então lê pra mim. Nossa, vovó, que Orelhas. Bem alto, Rafa. Grande. E aí, o que a vovó respondeu? Para te ouvir melhor. Toda vez que Rafa, olha aqui pra mim. Toda vez que alguém vai falar no texto, o que eu tenho que colocar? Esse daqui. E como é que é o nome desse aí? Mostra pra mim. Travessão. Travessão. Toda vez que alguém vai falar, eu tenho que colocar? Entendi. O que você aprendeu, Rafa, fazendo esse texto aqui? Eu aprendi a usar os pontos. Os pontos? E os pontos servem pra quê? Pra saber aí alguma coisa ela tá falando, alguma coisa ela não tá. Ah, entendi. O que mais você aprendeu? Eu aprendi a escrever o texto, aí eu aprendi a colocar os pontos. Muito bem. João Vitor, explica para a professora por que você foi colocando esses sinais aqui. O sinal que eu pus é porque a Chapeuzinho foi fazer uma pergunta e a vovó respondeu. A vovó, quem era a vovó? A vovó era o lobo. Então, vai mostrando para mim aqui no texto que hora que é Chapeuzinho e que hora que é a vovó. Começa a ler o texto. Então, A Chapeuzinho chegou na casa da vovó. Vovó, aqui é a hora que a vovó fala. Quando a Chapeuzinho fala. aí aqui é a hora que ela fala? Aqui é a hora que a Chapeuzinho tá falando. Daí aqui. Aí lê pra mim, acho que o Chapeuzinho falou. Lê pra mim. Vovó, você está aqui? Sim, minha neta. Ah, peraí. Até onde que a Chapeuzinho falou? Até aqui. Até onde? Até aqui. Ah, e o que aconteceu que você colocou? A quem tá falando aqui? A vovó. Aqui ainda é a vovó? Aqui é Chapeuzinho. Você falou, vovó, você está aqui? Daí a vovó respondeu. Quando a vovó responde, é na mesma linha? O que aconteceu, João? E daí a vovó falou sim. Isso, João, eu vi aqui, ó. Sim, minha netinha. Isso aqui tinha que dar... Sim, minha netinha. Tinha que vir aqui na mesma linha? Não. Por que não, João? Eu errei porque tinha que vir aqui embaixo. Por quê? Porque a vovó ia falar. Ah, tá bom. Então continua, vai. Puxa o trinco que a porta se abrirá. Quem falou isso? A vovó. Ah, tá. A menina foi até a cama da vovó e falou. Ah, tá. Onde tá? Ele falou.
Não, eu fiz esse daqui. Ah, peraí, explica uma coisa pra mim. Quando que você leu e falou, só que não está escrito aqui no texto, e falou. Por que você falou na hora que você leu? Porque eu pus aqui, quer dizer que a Chapeuzinho vai falar. Então quer dizer que eu não preciso escrever. Então a Chapeuzinho falou? Não preciso? Só colocar... O que é isso aqui que você colocou? Travessão. Só colocar a travessão já indica que ela quer falar? Então lê a Chapeuzinho. Nossa, vovó, que olhos grandes você tem. É para... Peraí, que tem alguma coisa aqui. Você disse pra mim que toda vez que uma pessoa vai falar, tem que colocar, certo? Travessão. E aqui você não colocou travessão. Quem que tá falando aqui? A vovó. E aí? Daí tem que pôr travessão. Ah, o que aconteceu? É para te enxergar melhor. E se você não colocou travessão, que vai ficar certo? Não. O que tem que fazer? Pôr travessão. Ah, continua. Nossa, vovó, que nariz grande você tem. E o que aconteceu aqui? Eu esqueci de pôr também. Esqueceu? Uhum. O que tem que colocar aqui? Travessão. Por que tem que colocar o travessão? Porque a vovó vai falar. Então vai. É para te enxergar melhor. Nossa, vovó, que boca grande você tem. É para te comer. O que ficou faltando aqui nesse pedacinho? É para te comer. O travessão. Por que, João? Por causa que a vovó ela falou. João, o que você aprendeu lendo de novo o seu texto? É que daí eu aprendi que a gente tem que pôr o travessão. Quando que tem que colocar o travessão? Quando a Chapeuzinho tá falando, a vovó. Por que, João? Por causa que daí não vai ficar certo. Entendi. Thalita, nós vamos ler o seu texto juntas, e aí onde tiver o sinal de pontuação, você vai dizer pra mim por que você colocou esse sinalzinho. Tudo bem? Só que tem que falar bem alto. Combinado? Então vamos começar a ler. Então a Chapeuzinho chegou Na Aí você colocou aqui, ó. Os 2 pontos. Por quê? Porque você vai falar, eu acho. Ela vai falar? Tá. E aí, o que ela falou? Vovó, você está aí? Então aqui você colocou o quê? O travessão. Por que você colocou o travessão? Antes de falar. Antes de falar. E aqui, por que você colocou esse sinal aqui? É porque eu terminei de falar. Ah, tá, mas lê de novo. Vovó, você está aí? Quer dizer, fez uma pergunta. Fez uma pergunta? Tá, e aí o que aconteceu? O lobo respondeu. Ah, aqui você não colocou a travessão. É, E por que você não colocou a travessão? porque ninguém estava falando dessa frase. Ah, tá. E aí você colocou aqui os 2 pontos. Por que você colocou os 2 pontos? Ninguém estava falando. Então, mas aqui os 2 pontos, por que você colocou? Olha aqui pro texto, ó. O lobo respondeu. O que ele respondeu? Pode entrar. E aqui você colocou um travessão. Por que você colocou 2 pontos aqui e o travessão aqui embaixo? Porque ele está falando. Aonde que ele está falando? Aqui no respondeu ou aqui embaixo? Então lê pra mim o que ele está falando. Pode entrar. E aqui em cima, lê de novo. O lobo respondeu. Chega só um pouquinho pra cá, meu amor. Lê pra mim de novo. O lobo respondeu. E aí você colocou 2 pontos. Por quê? Ah, ele estava falando. Oi? Acho que ele estava falando. Não sei. Não, ele falou só lá embaixo. Você disse aqui pra mim, ó,
Então, ó, na casa da vovó e falou. Aí você colocou 2 pontos. Você falou pra mim que tem que colocar 2 pontos cada vez que uma pessoa vai falar. Será que é isso que aconteceu aqui embaixo também? Não sei. Quando ele tá respondendo, ele também tá falando? Tá. Ah, entendi. Vamos continuar. Nossa vovó. Que orelha grande. É para... Por que você colocou outra versão? É porque ele tá falando. Quem que tá falando? O lobo. Ah, então vai. É para se escutar melhor. E aí? Olha grande. Vitor, a gente vai começar a ler seu texto e onde tiver os sinais de pontuação, você vai parar e vai explicar para a Pro o que você colocou, tá bom? Então vamos lá. E a Chapeuzinho chegou na casa. Esse daqui é o... quando alguém vai falar. Mas ela tá falando aqui? Não. E por que você colocou? Eu achei que ela tava falando. Ah, e ela não está? Não. Então continua, vai. Da vovó e o lobo estava. Bem alto. E esse aqui é quando alguém vai falar. E ele tá falando? Tá. Ele tá falando? Olha aí pra ver se ele tá falando. Lê pra mim bem alto. Disfarçado de vovozinha. E você colocou de novo aqui, ó. E aí, Vitor? Não, o que aconteceu? Por que você colocou de novo esse travessão? Ah, quando que a Chapeuzinho ia falar. Mas ela falou? Não. E aí, tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado, Vitor? Então continua. A Chapeuzinho falou. Falou, o que tinha que ter aqui? 2 pontos. E o que aconteceu, Vitor? Eu não coloquei. Você não colocou? Então continua. Nossa vovó. Mas que... Braços, né? Braços tão grandes você tem. Você tem. Aí você colocou aqui, ó, um travessão aqui e um ponto de exclamação. Por quê? Não, esse aqui é os 2 pontos. Ah, esses são os 2 pontos, mas ela já não estava falando? Tá. O que aconteceu, Vitor? Eu errei de novo. Errou de novo? E agora? Agora tem o que é isso aqui? Travessão. E agora tá certo? Tá. Lê pra mim. É para te abraçar melhor. E agora? Tem outro ponto tem um travessão, tá certo agora? Nossa vovó. Vitor, tá certo? Tem alguém falando agora? Não. Tem, lê pra você ver, vai. Nossa vovó, mas que nariz tão grandes você tem. Você tem. Quem falou isso? Nossa, vovó, que nariz tão grande você tem. A Chapeuzinho. E aí na mesma linha, quem falou também? É para o lobo. E é pra colocar na mesma linha, Vitor? Não. O que aconteceu? Era para colocar os 2 pontos aqui. 2 pontos? A Chapeuzinho tá falando já? Isso aqui não é a resposta do lobo? Como é que tinha que vir, Vitor? Como é que tinha que vir? Como que tinha... Você falou que isso aqui é o lobo que respondeu. É para te cheirar melhor. Quem falou isso? O lobo. Então, tem que ficar aqui ou tem que ir na outra linha? Na outra linha que não cabe. Ah, entendi. E aí, o que a Chapeuzinho falou? Bem alto. Grande você tem. Então, Vitor, olha aqui pra Pro. Quando uma pessoa fala no texto e a outra conversa, a outra responde, a gente coloca tudo junto na mesma linha? Não. Não? O que a gente tem que fazer? Colocar os 2 pontos. E aí?
Daí eu não coloquei aqui. Ah, tá. Então continua aqui, ó. Melhor, nossa, vovó, mas... Você viu, ó? Você colocou a resposta do lobo junto com a pergunta da Chapeuzinho. O que aconteceu? Aqui eu errei. Errou por quê? Explica pra mim o que tá errado aí. Que aqui eu devia ter colocado 2 pontos. E que mais? Só os 2 pontos você dava conta de separar a conversa da Chapeuzinho com o lobo? Eu acho que sim. Então tá bom, então. Iago, nós vamos ler esse texto que você escreveu. E aí onde tiver um sinalzinho de pontuação, você vai dizendo pra mim por que você colocou, tá? Pra eu poder ir gravando, combinado? Então vamos começando a ler o texto, vai lá. Só que você tem que ler bem alto que é pra gente poder escutar. A Chapeuzinho chegou na casa da vovó e entrou na casa e se aproximou. Se aproximou na cama e disse. Daí eu coloquei um travessão que ela vai falar. Ah, então explica pra mim, você colocou aqui um travessão, porque ela vai falar, isso? E esse travessão fica na mesma linha? Não, é por aqui. Fica na mesma linha? Vou falar aqui. Daí eu coloquei aqui. Fala alto pra eu escutar. Ó, você colocou aqui, ó, na cama e disse. Aí você continuou na mesma linha, você colocou o travessão, é isso? E aí, continua. Nossa, vovó, que olhos tão grandes você tem. E o lobo falou. Então espera um pouquinho, ó. Aqui, você colocou os 2 pontinhos. Os 2 pontinhos. Por que você colocou os 2 pontinhos aqui? Porque como eu falei aqui, ó, você tem e o lobo falou. Então, e por que aqui você colocou 2 pontinhos e lá em cima você colocou só o travessão? Porque o travessão, os 2 pontinhos, eu coloquei os 2 aqui e esse aqui, só que eu coloquei esse aqui. Por que você colocou aqui? Mas por que você colocou? Aqui também em cima, a Chapeuzinho falou. E aqui foi o lobo que falou. Por que aqui tem travessão e aqui tem 2 pontinhos? Porque aqui, na parte em que o lobo falou, eu coloquei os 2 pontinhos, porque como é o lobo que vai falar, eu diferenciei o travessão com aqui. Então quer dizer que cada hora tem que ficar diferenciando? Não, mas eu coloquei, como eu trouxe aqui e o seu pontinho tá aqui, eu coloquei, tipo, esse daqui tinha, eu coloquei, tipo, esse aqui, esse aqui. Tá, mas qual que tá certo? Quando a gente coloca no texto assim, e o lobo falou, eu tenho que colocar os 2 pontinhos ou o travessão? O travessão? O travessão não é lá na outra linha, quando vai falar? Então, mas eu coloquei o travessão aqui, depois... E pra que servem os 2 pontinhos, então? Os 2 pontinhos é porque, como é o lobo é uma parte em que ele fazia uma coisa com a Chapeuzinho. E a Chapeuzinho ficou muito por isso que eu coloquei esses pontinhos. Ah, tá, mas então, quando vai falar, não precisa colocar os 2 pontinhos? Bom, não, mas quando é alguma coisa ou
lá, eu coloquei os dois pontinhos para iniciar aqui com aqui. O Tá travessão. bom. Então continua. Embaixo da linha. Ah, a travessão tem. Então a travessão tem que colocar na outra linha, é isso? É? Então tá bom, então vamos continuar, vai. E pra te olhar melhor, mas chapeuzinho não. Mais alto, Iago. Mas o chapeuzinho tinha umas perguntas. Uma pergunta e falou. Nossa, Peraí. E falou. Aí você colocou aqui, ó, 2 pontinhos e um travessão. O que aconteceu? Não, mas é que eu não tava nessa parte aqui. Não entendi. Lembra aquela hora que você falou que eu tinha que ficar aqui? Então, mas agora a gente já tem... Daí, falei aqui, ó. Então, mas aqui, Iago, ó. Aqui você colocou 2 pontos e um travessão. É a mesma coisa que eu falei porque eu fiz aqui. Ah, tá. Então toda vez que falou, que vai falar, eu coloco 2 pontos. E quando fala, eu coloco travessão? Não, mas não é porque você quer aqui colocar os 2 pontinhos que a gente tem que fazer. Falou. E sim, porque quer que diz, quando alguma coisa vai falar ou antigo, a gente diz específico, a gente faz um colocando os 2 pontinhos. Ah, então, agora fala isso que você falou olhando aqui pra câmera bem alto. Aqui, ó. Quando uma coisa vai falar ou um inimigo, a gente coloca os 2 pontinhos e depois o travessão para a gente recear. Mas não é porque a gente quer colocar os 2 pontinhos que a gente falou, mas a gente coloca os 2 pontinhos quando a gente vai perceber que alguma coisa ou vai falar em busca com um humano. Entendi. Continua então o texto. É pra te sentir melhor. Mas Chapeuzinho não tinha mas 2 perguntas e disse, nossa, Peraí, e disse. Deixa eu ver onde que tá e disse. aqui, ó, deixa eu ver, não que tava mesmo? E disse aqui, ó. E disse. Aqui não precisa colocar 2 pontos? Esse meu pai, é por isso que não foi, é por isso que não é diferença entre os pontinhos. Você não quer colocar 2 pontinhos aqui? Não, é que a gente fez um pouco, porque eu falei, quando a gente quer, a gente coloca os 2 pontinhos, quando a gente quer, não precisa colocar. Ah, então os 2 pontinhos eu coloco só se eu quiser? Não, tem um pontinho, coloca numa ocasião, se você vai ou os 2 pontinhos com os travessões junto, se a gente falar junto um humano, uma coisa que não tem a diferença entre uma coisa ou um inimigo.